Boa noite, amigos, você que nos assiste através dessa live. Agradecemos a sua preferência e seu desejo de nos acompanhar nos estudos da Palavra de Deus. Nós estamos no Facebook e também no YouTube. No YouTube você aperta lá no sininho, né? E se ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar as nossas meditações de quarta-feira, culto de doutrina da Igreja Batista do bairro Propensa 2. Nossa igreja é filiada à Missão Brasileira Batista da Fé. Nós vamos abrir nossas Bíblias para a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 5 e 9. Assim diz a palavra do Senhor. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Versículo 9 diz assim: é porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Amém. Pai, a tua palavra foi lida, agora fala a nós nessa noite através do teu servo para a glorificação do teu nome. E aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, possam edificar suas vidas espirituais, possam meditar na tua palavra. Quem já teve um encontro real contigo, Pai querido, e que está longe dos teus caminhos, possa voltar. E quem está te servindo, possam ser fortalecidos na fé. E aqueles que outrora te serviam, não estão mais contigo, possam voltar-se para ti. Nós pedimos tua graça em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o decreto de Deus, o decreto de Deus contra a humanidade, que foi punida com o dilúvio. Então, o decreto de Deus que puniu a humanidade com o dilúvio. Deus decretou que a humanidade rebelde seria então punida por causa da sua desobediência. A humanidade se rebelou contra Deus e o juízo de Deus foi o dilúvio, que Deus então ele puniu a humanidade. O dilúvio, foi a punição de Deus que a humanidade rebelde recebeu. O dilúvio foi o castigo, o juízo de Deus que a humanidade que se rebelou contra Deus recebeu como benefício da sua desobediência, Porque os homens fizeram, eles desobedeceram a Deus por livre e espontânea vontade. E agora então Deus manda o castigo para essas pessoas. Então essa população de antediluviana desprezou o aviso de Deus. A humanidade caída, os homens e mulheres da época de Noé, antes que o dilúvio acontecesse, a humanidade que ela não deu ouvidos à ordem do Senhor, ao mandato de Deus, à palavra de Deus. Continuou em sua rebeldia, continuou então em seu pecado e continuou praticando violência. Era uma humanidade violenta por causa do pecado que havia nessas pessoas. E Deus, então, ele puniu. Eis a razão por causa da punição. Deus havia avisado eles por causa do pecado deles e a rejeição de Deus contra o pecado. Não é diferente hoje da humanidade. Se colocarmos isso nos nossos dias, nós temos uma humanidade caída, que veio desde Adão, continua no seu pecado, em sua rebeldia, continua na violência, continua contra tudo isso. Então, o que nós temos dessas coisas? E Deus está anunciando o castigo, mas ainda hoje as pessoas não querem acreditar na palavra de Deus e não querem atender à ordem do Senhor. Isto não tem diferença nenhuma da humanidade passada. Então a Bíblia nos diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem.
Deus criara o homem perfeitamente, mas o homem pecou e rebelou-se contra Deus. E Deus se entristeceu. Arrepender-se quer dizer que pesou no coração de Deus. Ele se entristeceu com a atitude do homem, com o que o homem fez. Deus não se agradou com as atitudes que o homem praticou. É como um pai, ele pode amar o seu filho, mas um pai que é bom, amoroso, ele não está de acordo, ele não está feliz com o filho quando desobedece, ou seja, com as atitudes do filho, ele não apoia. Deus então se entristeceu com a atitude do homem. E Deus, então, com essa atitude rebelde, ele resolve, então, colocar o homem, né, no seu devido lugar. Foi punindo esse homem. Deus decidiu pôr fim na vida humana. A vida humana aqui na terra, Deus decidiu, então, pôr um fim. Vou acabar, vou exterminar o ser humano da face da terra. Mesmo assim, ele avisando através de Noé, quando ele falou com Noé, ele anunciou que ele iria destruir a humanidade, e Noé então anunciou o evangelho. Mas mesmo assim, ainda com todo o aviso de Deus, os homens começaram ainda continuaram a pecar e mais rebelde contra Deus ficaram, e começaram então, aquelas pessoas começaram a rir, a zombar da notícia que havia um dilúvio, que haveria de vir. Então, elas foram incrédulas para com o aviso divino, por meio de Noé. Foi através de Noé que Deus estava dando o aviso: olha, eu vou destruir a vida humana, eu vou destruir com dilúvio. Mas as pessoas continuaram incrédulas. Deus estava avisando que teria um fim à vida humana. Então, talvez as pessoas não acreditaram naquela época por causa do que não havia chuva, né? Não tem chuva como hoje, como o ciclo da chuva. E então, como não tinha tudo isso, o povo não acreditou, tanto homem quanto mulheres não acreditaram então no aviso de Noé. Mas a Bíblia nos mostra o seguinte, que Deus manda avisar, Deus avisa. Se a pessoa não quiser acreditar, o problema é dessa pessoa, não é de Deus. Deus não vai mudar nada dos seus decretos que Ele já decretou. Ele não muda, não muda. Hoje, Deus também tem mandado avisar o juízo à humanidade, mas muitos não querem acreditar, reagindo da mesma maneira como a humanidade antediluviana, ou seja, pré-diluviana, antes do dilúvio. Então, se anuncia hoje o Evangelho, mas quantas pessoas querem ouvir o Evangelho? Quantas pessoas querem acreditar nesse Evangelho? Nós temos agora essa pandemia e há muita gente dizendo que as pessoas iam mudar. Alguns mudaram de atitude, mas outros não mudaram, a maioria não mudou de atitude, continua no seu erro. Se prega o Evangelho, mas quantas pessoas querem dar crédito? Alguns dizem que isso é palavra de homem, de religião, mas Deus está avisando que um dia Ele vai exterminar, vai acabar com esse mundo, com a vida humana aqui na terra. Outros dizem que quem se acaba é o mundo, aliás, quem se acaba são as pessoas e não o mundo. Então assim, essa humanidade ela vai caminhando para o dia do juízo divino. Deus tem marcado um dia para levar a humanidade a juízo, porque essa humanidade continua rebelde do mesmo jeito. Então, o resultado da incredulidade, nós temos em Gênesis 7:17 até o 23, que foi o dilúvio, né? Foi o dilúvio. Então, todas as pessoas que não entraram na arca, elas morreram. Deus, ele então disse a Noé que ele fizesse uma arca. Deus deu todas as dimensões para Noé construir. Tinha o primeiro pavimento, o segundo e o terceiro. Ele disse o que queria entrar na arca, né? Qual a ordem para as pessoas? Era quem acreditasse, era acreditar a fé na palavra de Deus através de Noé, desse homem de Deus que estava anunciando o Evangelho. Mas aquelas pessoas não acreditaram nesse Evangelho. Evangelho significa boas novas de salvação. Então, qual eram as boas novas de salvação para aquele povo? Noé estava dizendo que aqueles que tivessem fé e acreditassem na palavra dele, que estava dizendo sobre o juízo de Deus e abandonassem o pecado e fosse para a arca, ali a arca ela estava falando de Jesus Cristo, a salvação da humanidade.
Então era preciso acreditar, era preciso ter fé, confiar na humanidade, confiar nas palavras de Deus através do servo dele. Então Deus qualificou como ímpios e rebeldes todos os que pereceram. Todos os que pereceram, Deus os qualificou como ímpios e rebeldes. Também ele mostrou para todos, em Judas, nós temos Judas falando, e também em 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5, ele está dizendo ali que Deus não poupou os anjos que caíram lá do passado. Ele não poupou, ele condenou esses anjos. Ele está dizendo, dando um recado que, assim como ele não poupou aqueles anjos, também jamais poupará os homens, porque Deus é justo. E ele está então dizendo assim, olha, vocês se arrependam, porque esse dia está chegando. A natureza, ela está demonstrando tudo que Jesus falou. E ela está mostrando as suas mudanças, isso porque ela está obedecendo uma ordem que já foi dada a ela. Então ela está demonstrando, falando da vinda de Cristo. É preciso que as pessoas entendam. E Pedro disse que Deus não quer que nenhum se perca. Deus quer que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da salvação. Então Noé com sua família foram salvas do dilúvio. Noé e sua família foram salvos do dilúvio. Por quê? Porque Noé, pela fé, ele acreditou em Deus, e a Bíblia diz que ele era um homem justo. Noé foi daqueles que não quis, entre aqueles que não quis viver a mesma vida que as pessoas estavam vivendo, porque ele acreditava nas promessas de Deus, ele acreditava no juízo divino, que aquela vida que as pessoas estavam vivendo era uma vida contra a vontade de Deus, era uma vida de rebeldia, mas Noé vivia em santidade e justiça de vida. Noé era um homem de fé. Então, para aqueles que querem seguir a Cristo, eu preciso ter fé. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, os benefícios da vida eterna, os benefícios da salvação, nós só podemos ter se for pela fé. Essa fé na obra redentora de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, quando ele, então, ali, ele morreu e também ele ressuscitou para que nele nós tivéssemos vida eterna. Quando ele morreu, foi para nos dar vida. Vida. A morte de Cristo nos trouxe vida. Quando ele ressuscitou para nos dar essa viva esperança, ele dizia assim: olha, tudo aquilo que eu prometi vai ser cumprido. Tudo aquilo que eu disse vai ser realizado. Nada do que eu disse vai faltar. Então nós temos aqui o juízo divino que virá no futuro. Ele lá em Mateus 24, ele diz que ele vai apartar, ele vai fazer uma divisão, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Vai colocar os cabritos, que ali está simbolizando toda pessoa que não foi salva por Jesus Cristo. Ele diz assim: o pastor lá no passado, mesmo ali criando os bodes com as ovelhas, todos juntos ali no campo, mas ele faz uma separação entre os bodes e as ovelhas. E ele diz que vai fazer assim também, fazer uma separação entre o justo e o perverso. Ele vai colocar do lado esquerdo aqueles que se rebelaram, aqueles que não acreditaram, aqueles que não ouviram o aviso dele, aqueles que não quiseram acreditar. É do lado esquerdo, que significa perdição, destruição e derrota. Ele vai dizer então: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E aos que tiverem a sua direita, os salvos em Cristo Jesus, vinde bendito de meu Pai. Então recebe esse vinde bendito do Senhor. Por quê? Porque acreditaram, tiveram uma fé viva no Senhor e hoje vivem uma vida. Mesmo o crente, o salvo em Jesus Cristo, sendo falível, mas procura viver uma vida para agradar a Deus. E sabemos nós que um dia nós teremos, dada por Deus, essa grande esperança de que vamos louvá-lo completamente perfeitos, sem nenhum pecado, nas mansões celestiais, no arrebatamento daqui, na glorificação de todos os redimidos. Então, Deus decretou o juízo. Lá no passado foi o dilúvio, e agora a Bíblia nos diz também que tem o lago de fogo preparado para aqueles que o rejeitam. Amigo, pense bem nessa meditação de hoje à noite, que o juízo de Deus virá. Você já está preparado? Só há um meio de você escapar do juízo se ainda não é um crente salvo em Jesus Cristo: é confessar o teu pecado e receber a Jesus como Salvador de sua vida. Para você, meu amado irmão que está longe dos caminhos do Senhor, volta para Ele enquanto é tempo, volta, sai desse caminho perverso. Para você que, meu amado, que
que é um crente em Jesus, está seguindo a Cristo, fortaleça a tua fé, não olha para trás, não cobice a vida que esse mundo está levando, seja fiel ao Senhor, lembre-se que o bem-vindo do Senhor está garantido. Nosso Jesus maravilhoso vai cumprir com as palavras dele. Amém.